Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmo 146, 145, nosso 179º encontro. Deus é fiel aos oprimidos. Este salmo vem dividido em duas partes. A primeira parte é constituída pelos versículos 1 e 5. O salmista fala dos louvores a Javé, em contraste com os injustos, os poderosos que nada são. Eles são fenos, voltam ao pó. Convida o salmista a louvar a Javé toda a assembleia no culto, versículo 1 e 2. Expressa a futilidade em colocar a esperança no ser humano, versículo 3 e 4. Descreve a alegria daquele que acredita e coloca sua confiança em Javé, versículo 5. Na segunda parte, do versículo 6 ao 10º, o salmista canta Deus, o Criador do universo, e mantém a fidelidade para sempre a ele, versículo 6. Javé liberta os oprimidos, fazendo justiça, e humilha os ímpios, transtornando seus caminhos, 7 e 9, versículo 7 e 9. O reino de Deus é eterno em Sião, versículo 10º, em contraste com os ímpios que serão humilhados, verão seus caminhos transtornados, confundindo seus passos. Os fiéis neste salmo são conduzidos a confiar na ajuda divina para sustentar-lhes a vida, diante de graves perigos. Assim, a liturgia celebrada será sempre uma prece de louvor a Javé, por seu poder, que se estende a todo o universo, onde Sião é o lugar de encontro dos fiéis celebrando a liturgia. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. Ouçamos então este salmo. Aleluia. Louve a Javé, ó minha alma. Vou louvar a Javé enquanto eu viver. Vou tocar a meu Deus enquanto existir. Não coloque a segurança nos poderosos, num homem que não pode salvar. Exalam o espírito e voltam ao pó. E no mesmo dia perecem seus planos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Quem coloca sua esperança em Javé, seu Deus. Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre, fazendo justiça aos oprimidos e dando pão aos famintos. Javé liberta os prisioneiros. Javé abre os olhos dos cegos. Javé endireita os encurvados. Javé ama os justos. Javé protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos injustos. Javé reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então vamos refletir esse salmo. Versículo 1. Aleluia. Louve a Javé, ó minha alma. Aleluia é um convite à Assembleia reunida para que se louve Javé Deus. O salmista inicia dirigindo a sua própria alma, instruindo-a a louvar a Deus. Assim, ele também pede aos outros, reunidos em assembleia, para louvar a Javé, e que se reúnam a ele neste louvor. Que sua alma desperte no desejo de louvar Javé Deus. Versículo 2. Vou louvar a Javé enquanto eu viver, vou tocar a meu Deus enquanto existir. O sentido é futuro e expressa um voto de, enquanto ele viver, ele vai louvar Javé.
Enquanto o salmista viver no período da sua existência, ele irá tocar para o seu Deus Elohim. Versículo 3. Não coloque a segurança nos poderosos, no homem que não pode salvar. Um sentido bastante existencial. O salmista se dirige à assembleia reunida em oração e admoesta-os de não colocar sua confiança nos príncipes, de não se colocar sob a proteção daqueles que prometem o que não podem fazer, de libertá-los no tempo de aflição e perigo. Os príncipes têm dois sentidos. Primeiro, os governantes. Segundo, os ricos que dissipam suas riquezas. Isto é, que querem subjugar aqueles que necessitam de suas riquezas e dinheiros. Pois aqueles que confiam nos príncipes, os governantes, sempre os buscam ou para obter favores ou para encontrar neles uma sustentação para a sua vida. Os governantes são mortais. No Filho do Homem que não pode socorrê-lo. Eles não podem salvar a si mesmos. Então não são eles que o salmista deve confiar e a Assembleia deve confiar. Ele deve colocar sua fé em Deus, não no ser humano. Versículo 4. Exalam o espírito e voltam ao pó, e no mesmo dia perecem seus planos. Eles não podem salvar, porque o sopro da vida deles, isto é, dos governantes, o deixará quando morrer. No dia de sua morte, a morte dos governantes, seus desejos e planos perecerão. As promessas feitas àqueles que confiavam neles se desfazem, ficam sem razão de ser, sem sentido. Versículo 15. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó, quem coloca sua esperança em Javé, seu Deus, Deus de Jacó. Feliz é aquele homem que se coloca ao lado do Deus de Jacó, Deus como seu auxiliador, que o livra e o socorre em suas extremas dificuldades. O salmista recorda o que Jacó disse no livro do Gênesis, capítulo 35, versículo 3. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no perigo e me acompanhou em minha viagem. Que coloca sua esperança em Javé, seu Deus, Javé Elohim. Feliz é o homem que espera e confia em Javé. O ser humano morre, e com ele morrem as falsas seguranças que poderiam ser a sua garantia. Javé não morre, e quem nele espera não decepciona, ele é eterno. E sua promessa, libertação e salvação são eternas, a quem nele confia. Feliz é o homem que acredita em Deus e aceita Javé como seu Deus. Versículo 6. Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Javé Elohim, Deus de Jacó, é o Criador do céu e da terra. O salmista afirma da realidade efêmera do ser humano, passageira, quando ele retornará à terra ao pó, dando a entender que o ser humano é feito de respiração tirada do céu e pó tirado da terra. Quando morrem, os elementos se separam e cada um irá para o seu lugar de origem. Isso é uma explicação rabínica. Javé Deus é diferente do ser humano, pois ele existe sempre e é o Criador de tudo, do céu, da terra, do mar, de todas as criaturas que vivem nesse grande cosmos criado. Ele mantém sua fidelidade para sempre. Deus é fiel em sua fidelidade. Ele não é como os mortais, cujos pensamentos perecem no dia da sua morte. Versículo 7. Fazendo justiça aos oprimidos e dando pão aos famintos. Javé liberta os prisioneiros. Javé é fiel, fazendo justiça aos oprimidos.
enquanto os ímpios e juízes injustos pervertem seus julgamentos ou ignoram completamente. Javé examina a causa dos oprimidos e dá decisões em favor deles. Ele exige satisfação pela humilhação dos oprimidos, punindo os seus opressores. Dando pão aos famintos. Ele provê comida a quem tem fome, que necessitou de comida. Enquanto os opressores deixam o pobre sem comida, Javé faz justiça à ganância dos ricos, providenciando o sustento daquele que tem fome. Javé liberta os prisioneiros. O salmista se refere àqueles que foram aprisionados sem causa, como entre os prisioneiros podem ser aqueles que são oprimidos pelos ímpios e condenados também injustamente. Versículo 8. Javé abre os olhos dos cegos. Javé endireita os encurvados. Javé ama os justos. Ações de Javé. Cada frase inicia com o nome Javé. Javé abre os olhos aos cegos. Javé devolve o poder de visão de quem foi tirado este poder. Se refere aos oprimidos, prisioneiros, nas celas da prisão, que era lugar escuro e sem luz, os oprimidos cujos olhos estão escurecidos em razão de suas aflições. Javé os liberta, iluminando então seus olhos. Javé endireita os encurvados. Javé endireita a postura daqueles que foram encurvados como consequência de suas aflições. Javé ama os justos. A bondade, o amor divino de Javé se volta aos justos para libertá-los de suas tribulações. O justo que o ímpio oprime sem causa. Versículo 9. Javé protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos injustos. Javé protege os estrangeiros, daqueles que vivem fora de sua pátria, de sua família e amigos, protegendo-os do ataque violento. Eles são sempre mencionados juntos com os órfãos e viúvas. Javé está do lado dos fracos e indefesos, a quem os ímpios oprimem, e a quem os justos e tementes a Deus são ordenados, isto é, instruídos pela lei, a mostrar misericórdia e agir com bondade. Quinto, Javé sustenta o órfão e a viúva. Ele dá suporte e assistência aos mais fracos da sociedade, erguendo-os de suas situações. Mas Javé transtorna o caminho dos injustos. Javé faz o caminho dos ímpios tortuosos, para que eles não cheguem ao seu destino e não prejudiquem os órfãos e as viúvas, que são vulneráveis e precisam ter seus direitos preservados. Assim Javé perturba o caminho dos ímpios e os desvia para um caminho que os leva à destruição. Versículo 10. Javé reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. A Assembleia reunida aclama juntos. Javé reina para sempre. Certeza dos que confiam e de todos os justos. O teu Deus Elohim, ó Sião. Javé Elohim irá reinar para sempre, durante todas as gerações futuras. Sião é testemunha de quem aceitou o reino de Deus, que habita em Sião. A Assembleia termina o salmo com a mesma aclamação que iniciou. Aleluia, louvai a Javé. E a Assembleia inteira aclama Aleluia. Este é o nosso salmo que acabamos de meditar, nosso salmo 146, 145, que possamos meditar sempre essa ação libertadora de Deus que age em favor daqueles que precisam de justiça e são injustiçados
por aquela própria sociedade que deveria exercer a justiça em favor dos mais fracos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.